Homilia diária. Olá, minha família de oração, salve paz e que Deus abençoe. Eu chamo Giovanni Medeiros e vamos agora meditar a liturgia de hoje. Antes, uma pequena oração. Ó Espírito Santo, dom do temor de Deus, muitas vezes abuso da graça divina, despertai em mim um amor filial, para que sempre confiante em vós busque. Eu quero caminhar por esse dia sem falhar, sem vos ofender, porque vos amo e respeito. Que a vivência deste dom não seja somente para o meu proveito, mas para a edificação do vosso reino. Vinde, Espírito do temor de Deus. Vinde, Espírito do temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 115, versículo 10. Hoje, na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, Lucas narra 3 vezes a conversão de Paulo. Está lá, no capítulo 9, versículo de 1 a 22, 22 e de 3 a 16, e o capítulo 26, de 9 a 18. Esta tripa narrativa significa a importância extraordinária do acontecimento. A missão de Paulo entre os gentios era um problema, porque é que os missionários cristãos não continuam a evangelizar os judeus. Lucas sabe que essa mudança radical correspondia à vontade de Cristo. Paulo ele não queria ser cristão e muito menos ele queria ser missionário, mas ele teve que ser. O nosso texto apresenta-nos Saulo a caminho de Damasco, decidido a exterminar aquilo que julgava ser uma seita. Mas é envolto em luz e ouve uma voz que o interroga. Trata-se de uma típica narrativa de vocação. Saulo ouve a voz daquele que persegue. Cai do cavalo, fica cego e jejua 3 dias. Assim, morre para sua cegueira interior e ressuscita para uma nova compreensão da realidade. O mistério de Saulo e o alcance da sua missão são, entretanto, revelados a um tímido discípulo chamado Ananias. Saulo ele é chamado a levar o nome de Jesus aos pagãos e ao seu rei, tal como aos filhos de Israel. Não se podia dizer melhor o conteúdo da missão e da paixão de Saulo. De fato, poucos dias depois, Saulo começa a sua surpreendente missão, proclamando o Filho de Deus, aquele Jesus, cujo nome pouco antes escarnecia, perseguindo os seus discípulos. No Evangelho de hoje de João, nesta sessão, a mensagem é aprofundada e torna-se mais e mais sacrificial e eucarística. Jesus, ele é o pão da vida, não só pelo que ele faz, mas especialmente por causa da Eucaristia. Jesus, pão, é identificado com a sua humanidade, aquela humanidade que será sacrificada na cruz para a salvação dos homens. Jesus é pão, seja como palavra de Deus, seja como vítima sacrificial, que se faz dom por amor ao homem. A murmuração dos judeus denuncia a mentalidade incrédula de que não se deixa regenerar pelo Espírito e não tenciona aderir a Cristo. Mas Jesus insiste. Se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Mais ainda, ele anuncia frutos extraordinários para aqueles que participam no banquete eucarístico. Não se perderá, será ressuscitado no último dia e viverá eternamente. Todos esses ensinamentos de Jesus em Cafarnaum, mais do que tratar do sacramento, referem-se à revelação gradual do mistério da pessoa e da vida de Jesus. Meditação. A missão é de Deus e está nas suas mãos. Por isso, sabe procurar colaboradores onde bem entende. Por muitas e muitas vezes,
Ele escolhe pessoas que já gastaram muitas energias em atividades que não tinham a ver com o Evangelho ou até eram contra ele. A primeira leitura apresenta-nos o caso de Saulo, mas a história da igreja apresenta-nos tantos outros como Agostinho, Francisco de Assis, Inácio de Loyola. Há que não se deixar perturbar pela falta de vocações ou pela qualidade aparente daqueles que nos chegam. Façamos-nos o que está ao nosso alcance e confiemos sempre em Deus, porque Ele pode e certamente Ele quer continuar a surpreender-nos. Rezemos ao Senhor da messe para que mande trabalhadores para sua messe e demos testemunho, quais modestos Ananias, para ajudarmos os novos apóstolos que o poder de Deus quiser suscitar. As palavras de Jesus são duras, duríssimas. Se você não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Como pode ele dar-nos a sua carne e comer? Pergunta aos seus ouvintes. Mas Jesus não atenua as suas afirmações. Poderia dizer que não se trata exatamente de comer a sua carne, mas de aderir na fé à sua pessoa. Mas o Senhor instituiu no realismo: se não comerdes mesmo a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, Jesus nos liga a Ele apenas pela fé, ligando-nos pelo seu corpo e pelo seu sangue, com toda a estrutura que forma o seu corpo, que é a igreja. Ele não está simplesmente presente em nós, nos nossos íntimos, mas Ele também está fora, nos outros, na igreja. A comunhão com os irmãos é um modo de nós nos unirmos também a Ele. A fé tem uma expressão externa. A Eucaristia é presença no meio de nós, do corpo e do sangue de Jesus, que deve encher toda a nossa vida. Damos-nos uma nova forma de existência. Quem realmente come a minha carne e bebe o meu sangue, fica a morar em mim e eu nele. A Eucaristia é o máximo sacramento da união com Cristo e entre nós edifica-nos na caridade, como indivíduos e como comunidade. Testamento do amor de Cristo, que se entrega para que a igreja se realize na unidade e assim anuncie a esperança ao mundo. A Eucaristia reflete-se em tudo o que somos e vivemos. Cada celebração eucarística deve levar a um aumento da caridade fraterna no único amor do coração de Jesus. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Uma vez que há um só pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 a 17. Se a igreja faz a Eucaristia, é também verdade que a Eucaristia faz a igreja. Oração. Ó Senhor, quando eu rezo pelas vocações, nem sempre eu estou certo de que me escutas, porque eu tenho rezado tanto, e vejo tão poucos frutos. Rezo porque mandastes que eu rezasse. Hoje, porém, sinto-me animado pela tua ação em Saulo e, pensando nas dificuldades atuais, atrevo-me a dizer-te confiadamente: renova no meio de nós os teus prodígios, ó Pai. Mostra mais uma vez o teu poder. Suscita evangelizadores ardorosos com a qualidade de Saulo, de Agostinho, de Xavier e de tantos outros que bem conheces e me enche de espanto. Não me deixes desiludido, ó Pai. Mostra o teu poder para bem do teu povo. Dá à tua igreja os sacerdotes, os religiosos, os missionários que precisa, para que o teu nome chegue até os confins da terra. Amém.
Amém, Senhor. Contemplação. A Sagrada Comunhão é necessária para alimentar em nós a vida espiritual. Deus, Ele quis por alguma proporção entre a vida natural e a vida sobrenatural. Esta tem como a primeira o seu nascimento, os seus alimentos e o seu crescimento. Se não comêssemos, não poderíamos conservar a vida em nós. Não a pediríamos imediatamente, mas não iríamos muito longe. É o alimento que sustenta a nossa vida. É o alimento que nos faz crescer até a virilidade perfeita. É ela que é o antídoto cotidiano da morte, reparando o desperdício constante das forças vitais, que depende da ação deprimente do trabalho, da fadiga e do sofrimento. Acontece o mesmo com a vida espiritual. O nosso Senhor mesmo nos disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e se não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. João capítulo 6. Recebemos a vida pelo batismo e pela graça. Mas nós não podemos conservá-la muito tempo, nem fazê-la crescer senão pelo pão da vida, a Santíssima Eucaristia. Este pão celeste alimenta a vida da nossa alma, repara-lhes as perdas cotidianas, fala crescer em Cristo até a plenitude da idade perfeita, isto é, até o dia da bem-aventurada eternidade. Amado e amada, vamos agora repetir hoje frequentemente e viver a palavra que está lá em João capítulo 6. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Repito, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Que o vento sopre suave sobre a vida de todos nós, trazendo cada dia o aroma da paz. Que o fogo aqueça os nossos corações, deixando-nos cheios de ternura. Que a palavra que sair de nossos lábios e as que visitarem os nossos ouvidos levem e tragam o som de uma bênção. Que os próximos dias, sejam eles ensolarados ou até mesmo nubrados, permitam a passagem dos raios da luz divina em nossa vida. E que nós, iluminados e aquecidos pelo sol da justiça, sigamos por caminhos de retidão. Que nossos passos sejam de fé, os nossos gestos sejam de paz, as nossas relações sejam de solidariedade e as nossas palavras sejam de amor. Amém, Senhor. Amém, amém, assim seja. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, 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 muito você.